Existe uma fase na vida em que o barulho do mundo começa a soar como interferência. Não porque o mundo piorou, mas porque você ficou mais lúcido. E quando a lucidez chega, ela cobra um preço silencioso. Você percebe o quanto da sua trajetória era feita de pequenas permissões pedidas ao ambiente. Você esperava a aprovação antes de estar pronto. Você buscava sinais de aceitação como se eles fossem garantia de direção. Só que isso não parece fraqueza, porque é comum. Parece convivência, parece diálogo, parece vida social. Mas por trás do normal, existe uma matemática emocional. Toda vez que você consulta demais o ambiente, você terceiriza o próprio eixo. E quando você terceiriza o eixo, você perde precisão. Você começa a se ajustar antes mesmo de construir. Por isso, o silêncio, em certos momentos, deixa de ser apenas ausência. Ele vira um espaço de engenharia interna. Silêncio como oficina, silêncio como laboratório, silêncio como lugar onde a sua decisão não disputa a atenção com expectativas alheias. E aqui é importante deixar algo claro. Isso não é isolamento dramático, nem afastamento por ressentimento. É uma retirada consciente, quase técnica, uma forma de parar de desperdiçar energia com o que não constrói nada. É daí que nasce o tema de hoje, o que eu chamo de fase fantasma. Um período em que você some do palco, não para desaparecer, mas para organizar por dentro o que o palco nunca permite. A ideia de suporte é bonita quando é genuína, mas perigosa quando vira condição para você existir. Porque existe diferença entre receber apoio e depender dele. Quando você depende, você começa a negociar a sua verdade em parcelas pequenas. Você reduz uma meta para não soar ambicioso. Suaviza uma decisão para não parecer duro. Adia um passo para não causar desconforto. E sem perceber, você vira uma versão palatável de si mesmo. Uma versão que é aceita, mas que não é respeitada. Isso não é moralismo, é dinâmica social. O ambiente raramente recompensa o que rompe padrões. Porque romper padrões ameaça a estabilidade emocional de quem se acostumou com você num certo lugar. Então a armadilha do suporte é simples. Ele pode virar uma coleira invisível. Não porque as pessoas sejam sempre ruins, mas porque o ser humano tende a apoiar aquilo que confirma a própria visão de mundo. Quando você muda de nível, você vira uma contradição viva. E contradições incomodam quem ainda não se moveu. Outro ponto. Validação é um recurso caro. Você paga com espontaneidade, com risco e com tempo perdido se explicando. Explicar demais vira desperdício quando não gera movimento, gera debate. E debate constante substitui a obra. A conversa ocupa o lugar do resultado. E você permanece sendo um projeto eterno, promissor, quase pronto, sempre em desenvolvimento. A fase fantasma começa quando você interrompe esse ciclo, sem anúncio, sem despedida dramática, sem necessidade de convencer ninguém. É um ajuste interno. Você para de usar o olhar do outro como termômetro da sua evolução. E aqui a definição fica nítida. A fase fantasma não é isolamento por dor. Ela não é fuga, ela é método. É o período em que você reduz exposição para aumentar densidade. Você diminui disponibilidade para ganhar foco. Você protege sua energia porque percebeu que a sua vida tinha vazamentos. Vazamentos de tempo, vazamentos de atenção, vazamentos de intenção. Você respondia demandas que não te levavam ao centro. Carregava expectativas de gente que não tinha responsabilidade pelo seu futuro. Isso gera um cansaço que não é físico. É um cansaço de fragmentação, porque você se divide demais e perde direção. A fase fantasma é quando você para de fragmentar. Você organiza a rotina como quem organiza território. E território não se protege com discurso, se protege com fronteira. Você define horários. Define limites, define o que entra e o que não entra e decide que nem toda urgência externa merece atravessar sua estrutura. De fora pode parecer frieza, por dentro
É respeito próprio. Você aprende a tratar sua energia como um ativo, não como serviço público. E existe um detalhe sutil. A fase fantasma não é sumir de tudo, é parar de se oferecer demais. Você continua existindo, mas não se explica. Continua trabalhando, mas não anuncia. Continua crescendo, mas sem narrar cada passo. Quando você para de narrar sua vida, sobra espaço mental para viver a construção de verdade. Só que método exige estrutura. E aqui entra a parte que pouca gente tem coragem de fazer: construir uma estrutura de ferro. Estrutura de ferro não é lista motivacional, não é começar segunda. É um sistema de decisões repetidas com consistência, mesmo quando o emocional oscila. O mundo romantiza disciplina como chama constante, mas disciplina na prática é arquitetura. Você não depende de inspiração, você depende de formato. Então você começa pelo básico, mas pelo básico sério. Você reduz excesso de estímulos, protege sua manhã antes do mundo invadir sua mente. Você define prioridades que não mudam a cada opinião e começa a dizer não sem sentir obrigação de justificar. Justificar demais costuma ser sinal de que você ainda está pedindo permissão para ter autonomia. Estrutura de ferro também inclui gestão das relações. Não para manipular, mas para compreender que algumas relações drenam por padrão. Elas drenam porque funcionam na lógica do provar, do explicar, do salvar, do acalmar. E isso consome o seu centro. Na fase fantasma, você não corta o mundo por ódio. Você seleciona o que alimenta a construção. Você conversa menos sobre planos e mais sobre ações, troca explicação por execução, e isso muda a textura do seu eu. Você fica mais silencioso, mas não vazio, mais reservado, mas não frágil, mais firme, porque agora existe uma base. Essa é a diferença entre quem se isola por ferida e quem se recolhe por estratégia. Um se fecha para não sentir, o outro se recolhe para construir. E construção exige sobriedade. Não combina com vida desorganizada, com mente sempre invadida e com energia sempre disponível. E agora, um ponto decisivo: rejeição. Existe um jeito infantil de lidar com rejeição, transformando tudo em vingança. E existe um jeito maduro, que é transformar rejeição em refinamento. Sem rancor, sem drama, sem precisar transformar o mundo em inimigo. Rejeição revela uma verdade dura. O mundo não assina embaixo do seu potencial. O mundo responde ao que está de pé. Isso pode parecer cruel, mas também é libertador, porque te dá um caminho claro, construir até ficar inegociável. Se ninguém acredita, isso não é veredito, é cenário. E cenário você não discute, você atravessa. Na fase fantasma, você usa a rejeição como lente. Você se pergunta o que exatamente precisa ser fortalecido para sustentar sua presença. Não para mendigar aceitação, mas para construir consistência, porque respeito raramente nasce de discurso, ele nasce de repetição de resultado. Muita gente quer reconhecimento antes da estrutura, quer respeito antes da coerência, quer admiração antes da obra. E isso confunde a ordem das coisas. Respeito, no mundo real, é consequência de um padrão sustentado. Então, quando a rejeição aparece, a pergunta mais útil não é: por que fazem isso comigo? A pergunta é: o que eu ainda ofereço que permite essa dinâmica? Porque muitas vezes a rejeição encontra espaço quando você ainda está pedindo espaço. E quando você para de pedir, a rejeição perde força. Ela muda de função. Ela vira combustível. Não combustível de raiva, mas de clareza. Você percebe que o mundo respeita fronteiras, respeita consistência, respeita quem não precisa se explicar o tempo inteiro para existir. Isso te leva a um ponto profundo. Você começa a se definir pelo seu comportamento quando ninguém está olhando. Agora entramos em algo delicado. Autoridade. Existe uma autoridade barulhenta, teatral, desesperada por atenção. E existe uma autoridade silenciosa. Ela não anuncia, ela não implora, ela se impõe sem precisar levantar a voz.
A autoridade silenciosa nasce quando você para de tentar convencer. Você só vive com coerência. E coerência, com o tempo, vira linguagem. Você fala menos, mas com precisão. Faz promessas raras, mas cumpre. Não justifica demais e não negocia tudo. Isso muda como o mundo te lê. Porque o ambiente social é sensível a sinais. Hesitação, dependência, necessidade. Quando você precisa demais, você comunica vulnerabilidade. Quando se oferece demais, comunica falta de valor. Quando explica demais, comunica insegurança. Na fase fantasma, você para de emitir esses sinais. E então, as relações mudam, não por mágica, mas por reposicionamento. Você entende que respeito não é pedido. Respeito é consequência, e consequência nasce de causa repetida. Resultados repetidos, limites repetidos, coerência repetida. A soma disso cria uma presença que não depende de aprovação. Agora é importante lembrar, a fase fantasma não é um lugar para morar para sempre. Ela é uma travessia. Você se afasta do ruído para construir uma versão de si que não depende do ruído. E quando essa versão nasce, você retorna ao mundo com outro centro. Você volta a conversar, mas não por carência. Você volta a aparecer, mas não para ser validado. Você volta a se relacionar, mas sem entregar sua energia como obrigação. Você volta com estrutura, e estrutura muda mais a vida do que motivação muda. Se hoje você sente falta de apoio, falta de torcida, falta de compreensão, talvez o ponto não seja se lamentar, nem transformar isso em drama. Talvez o ponto seja perceber que a ausência de aplauso te deu algo raro, uma chance de construir sem interferência. E quando você constrói com sobriedade, consistência e silêncio operacional, você descobre uma verdade simples: respeito não se pede, se produz. E agora eu quero aprofundar isso com mais calma, porque estrutura é uma palavra bonita, mas ela precisa virar prática. Estrutura é o modo como você protege sua atenção, é a forma como você escolhe o que não responde, é a coragem de não se distrair com o que parece urgente. Estrutura também é aprender a andar por semanas, sem aplauso, sem o carinho imediato do reconhecimento, sem a anestesia da aprovação externa. Porque quem depende de aplauso vira refém do público, e quem vira refém do público começa a viver para agradar, mesmo quando diz que não. Na fase fantasma, você aprende a se alimentar de outra coisa. Você aprende a se alimentar do progresso invisível, da disciplina que ninguém vê, do acerto que não vira postagem. Você começa a medir seu dia não por emoção, mas por cumprimento de decisões pequenas, que parecem simples, mas que com o tempo viram um império interno. E esse império não é sobre dominar pessoas. É sobre dominar a própria instabilidade. É sobre não ser sequestrado por impulsos, por distrações, por carência. É aqui que muita gente se perde, porque confunde isolamento com abandono e confunde recolhimento com fracasso. Só que existe uma diferença entre estar sozinho e estar inteiro. A fase fantasma é o caminho para ficar inteiro e não para se fechar do mundo. Você não precisa odiar ninguém para ter fronteira. Você não precisa se afastar com agressividade. Você só precisa parar de viver disponível para tudo. Porque disponibilidade sem critério vira invasão constante. E invasão constante vira uma vida em que você nunca termina nada, porque sempre está apagando incêndios emocionais. A fase fantasma te devolve o direito de terminar o que começou. Ela te devolve continuidade. E continuidade é uma força que muda o destino de alguém. Pessoas que vencem não são pessoas que sentem certo todo dia. São pessoas que têm um padrão que atravessa dias bons e dias ruins. E esse padrão nasce quando você escolhe o que não entra na sua mente. Você escolhe o que não vira conversa. Você escolhe o que não merece sua energia. Com o tempo, você percebe algo quase óbvio.
Quanto mais você se explica, menos você faz. E quanto mais você faz, menos você precisa se explicar. Porque resultado fala uma língua que não precisa de tradução. Ele não depende de humor, ele não depende de carisma, ele depende de repetição. Repetição é o que cria reputação. E reputação, quando bem construída, vira um tipo de proteção. As pessoas param de testar seus limites. Mas note, isso não é sobre intimidar, é sobre ser firme. Firmeza é quando você sabe onde termina você e começa o outro. E firmeza não nasce em discursos, ela nasce na prática, quando você diz não, quando você cumpre rotina, quando você não negocia o essencial. Agora, voltando à rejeição, existe uma maneira de olhar para ela sem se ferir mais. Você pode entender rejeição como filtro. Filtro de ambiente, filtro de maturidade, filtro de timing. Nem todo mundo está pronto para ver você crescer. E não é seu trabalho convencer o mundo a estar pronto. Seu trabalho é construir do jeito certo, no tempo certo, com a energia preservada. A fase fantasma te ensina a suportar o silêncio sem entrar em desespero. Porque desespero geralmente é vontade de ser visto antes de ser sólido. E solidez tem um preço, rotina, fronteira, tempo, renúncia de certas distrações e coragem de não ser compreendido por um período. Esse período pode ser desconfortável, porque você vai perceber que algumas conexões existiam apenas enquanto você se mantinha acessível. Mas isso também é um tipo de limpeza. Você começa a ver o que era troca e o que era consumo. Você começa a ver o que era afeto e o que era hábito. E nessa hora, você precisa de calma, porque quando você tenta resolver isso com pressa, você cai em extremos. Ou você se isola demais, ou você volta a se oferecer demais. A fase fantasma bem feita é equilibrada. Ela não te transforma num muro, ela te transforma numa casa com porta, mas com chave. Você escolhe quem entra, escolhe quando entra, escolhe o que entra, e essa escolha devolve liberdade. Liberdade não é fazer tudo. Liberdade é poder dizer não sem culpa. É poder ficar em silêncio sem sentir que está perdendo o mundo. E quando essa liberdade cresce, a sua mente muda de qualidade. Você fica menos reativo, menos ansioso, mais objetivo. Você começa a perceber que muita exaustão vinha de tentar sustentar versões de si para agradar. E quando você para de sustentar máscaras, sobra energia para construir estrutura. Estrutura de ferro é, no fundo, um pacto com você mesmo. Um pacto de não trair seu futuro por conforto momentâneo. Um pacto de não se vender por aceitação. E esse pacto não precisa ser dramático. Ele pode ser silencioso. Ele pode ser simples, mas precisa ser real. Porque o mundo respeita o que é real. Respeita o que é consistente. Respeita o que não muda a cada vento. Agora, quando eu digo respeito, não é respeito como elogio, é respeito como limite. É quando as pessoas param de te empurrar para ver até onde você cede. E isso acontece quando você para de ceder. Não por rigidez, mas por clareza. Você não negocia o essencial porque sabe o que está construindo. A fase fantasma, então, é um investimento. Você abre mão de alguns convites, de algumas conversas, de alguns entendimentos para ganhar uma coisa maior: continuidade. E continuidade cria obra. Obra cria reputação. Reputação cria autonomia. E autonomia muda sua posição no mundo. Veja como a lógica é simples, mas o simples não é fácil. O simples exige repetição. E repetição exige um tipo de calma que pouca gente treina. Calma não é passividade. Calma é controle interno. É não deixar que cada opinião sequestre o seu foco. É não deixar que cada reação defina o seu valor. Você aprende a manter seu ritmo mesmo quando ninguém aplaude. E esse é um dos sinais mais claros de maturidade. Continuar sem plateia. A fase fantasma te treina para isso. Ela te treina para não confundir barulho com avanço. Ela te treina para não confundir presença social com construção real. E com o tempo, você descobre que seu progresso tem um som,
o som de decisões cumpridas, um som que ninguém ouve, mas que muda sua vida. Quando você retorna ao mundo depois de atravessar essa fase, você retorna diferente. Você não retorna pedindo espaço, você retorna ocupando o seu lugar com naturalidade. Você não precisa anunciar mudança. As pessoas percebem pela sua postura, pelo seu silêncio, pela sua consistência. Isso é o que eu chamo de autoridade silenciosa. Uma autoridade que não depende de força bruta, nem de discurso, mas de base. Base é o que você constrói quando ninguém está olhando. E por isso, a fase fantasma é tão importante. Ela te devolve o direito de construir sem interferência. Agora, se você está ouvindo isso e pensa, mas eu não tenho apoio, eu não tenho rede, eu não tenho quem me entenda, eu quero que você observe outra possibilidade. Talvez isso não seja uma sentença, talvez seja um terreno livre, um lugar onde você pode construir sem precisar agradar ninguém. Isso não significa desprezar pessoas, significa parar de depender, significa parar de vender sua energia em troca de aprovação. Você pode continuar sendo humano, sensível, presente e ainda assim ser firme. Firmeza não mata sua sensibilidade, ela protege sua sensibilidade. Porque quando você não tem fronteira, qualquer coisa entra. E quando qualquer coisa entra, sua mente vira um lugar ocupado por todo mundo, menos por você. A fase fantasma é quando você recupera esse lugar. Você faz uma limpeza silenciosa, você coloca ordem, você cria rotina, você cria um eixo. E você não precisa transformar isso num espetáculo. Na verdade, quanto mais silencioso, mais poderoso, porque não existe disputa com o ambiente, existe compromisso com a obra. E obra é aquilo que permanece, é aquilo que prova sem falar, é aquilo que te dá respeito sem você implorar. Então, aos poucos, você aprende a fazer uma coisa rara, parar de viver em reação. Você passa a viver em direção. Direção é quando você sabe o que quer e não muda o plano a cada emoção, não muda o plano a cada crítica, não muda o plano a cada carência. E quando você vive em direção, o mundo começa a te ler como alguém que tem fundamento. Não porque você falou bonito, mas porque você repetiu o básico até ficar sólido. No fim, a grande virada é essa. O respeito que você quer não vem do quanto você explica sua dor, mas do quanto você sustenta sua obra. E sustentar a obra é, muitas vezes, um ato silencioso. É um sim diário para o que importa e um não firme para o que distrai. Agora, eu quero que você respire por um instante. Não como pausa longa, mas como um ajuste interno, porque isso aqui não é para te acelerar, é para te alinhar. Alinhar sua vida com seu futuro. Alinhar seu tempo com sua intenção, alinhar seu foco com o que realmente vai mudar sua posição no mundo. Se você está na fase fantasma, não transforme isso em vergonha, não transforme em drama, transforme em método. Proteja sua energia, organize seu dia, reduza vazamentos e aceite que por um tempo ser incompreendido faz parte da travessia. Porque quando você está construindo algo real, nem todo mundo vai entender enquanto ainda está invisível. Mas invisível não significa inexistente. Significa em construção. E construção exige tempo, exige repetição, exige calma, exige fronteira. Se hoje você está sem aplauso, use isso como liberdade. Use como espaço limpo. Use como oportunidade de fazer o que precisa ser feito sem interferência. No final, a vida sempre revela a mesma regra. Quem entrega resultado não precisa negociar respeito. E quem negocia respeito, geralmente ainda não entregou o que diz que entrega. Então, mantenha o ritmo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém celebre, porque o seu futuro reconhece a disciplina que você pratica hoje. A fase fantasma não é o fim de nada. Ela é o começo de uma estrutura que vai te acompanhar pelo resto da vida. E quando você atravessa essa fase com seriedade, você retorna mais simples, mais firme, mais inteiro, sem precisar provar, sem precisar se explicar. Você retorna com presença,
E presença é quando você está em pé por dentro, mesmo que o mundo ainda esteja barulhento por fora. Então, de onde você está agora, eu te deixo com um caminho prático, simples, mas profundo. Menos anúncio, mais execução. Menos debate, mais obra. Menos disponibilidade automática, mais fronteira. Menos dependência de validação, mais compromisso com sua própria estrutura. E se você sentir que está sozinho, não interprete isso como abandono imediato. Pergunte-se se não é exatamente o espaço que você precisava para construir. Porque no fim, não é o barulho que te salva, é a consistência. E consistência é uma decisão que você renova com calma, dia após dia, até que vire identidade. Respira, organiza, protege sua energia. E atravessa essa fase com dignidade, porque ela não é uma queda, ela é uma fundação. Quando você entender isso por completo, você vai perceber que a ausência de aplauso, em muitos momentos, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. Porque te obrigou a construir sem muleta, te obrigou a crescer sem depender, te obrigou a desenvolver uma força que não pede permissão. E quando essa força existe, o resto se organiza, o mundo se ajusta, as relações mudam, e o seu caminho fica mais claro. Chega uma hora em que você entende. O respeito que você buscava em palavras, você passou a produzir em realidade. E realidade não discute, não precisa convencer, ela só permanece. Se você está pronto para atravessar a fase fantasma com seriedade, então faça uma coisa simples hoje. Proteja seu foco como se ele fosse seu bem mais valioso. Porque ele é. E quando você protege seu foco, você protege seu futuro.